Diletos filhos e filhas em nosso Senhor Jesus Cristo, nessa caminhada rumo aos céus, eis que mais uma vez Deus nos dá a permissão e a oportunidade de vivermos aqui na terra mais uma quaresma, para crescermos na amizade com Ele, para alcançarmos assim o céu, todos os dias do nosso peregrinar neste vale de lágrimas, que nós chamamos de terra. A quaresma na Santa Igreja Católica é um dos tempos litúrgicos mais bonito, mais digno, de uma espiritualidade muito forte, porque nos chama à penitência, à mortificação e, consequentemente, à conversão. É o tempo que nos convida a fazermos uma experiência ímpar com Deus, de modo que venha nortear todo o nosso ano litúrgico, experimentando, vivenciando os aspectos mais importantes da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A quaresma sempre foi vista pelos cristãos como um grande tempo de conversão. É o nosso grande retiro. Eu não sei se vocês sabem, mas também não me custa relembrar ou ensinar como surge a quaresma. Vejam bem. Primeiro, os pagãos, eles estavam passando pelo período do catecumenato, ou seja, estavam se preparando para o batismo na noite santa da Vigília Pascal. E a partir dali, os catequistas desses catecúmenos começaram a fazer jejum e começaram, para serem solidários com eles, a se prepararem também para o Sábado Santo. Não só os catecúmenos, mas os catequistas. E porque os grandes catequistas ali começaram a fazer penitência e a jejum para serem solidários com os catecúmenos, os cristãos todos também começaram, de um a um, a se prepararem para o Sábado Santo, de tal modo que, já no século VI, lá pelo ano 550 e alguma coisa, a igreja começa a estruturar esse grande retiro que nós chamamos de quaresma. Esse grande retiro de preparação para a Páscoa, onde todos os cristãos são chamados a se aproximarem de Deus. Só que eu quero exortar vocês. A quaresma é um tempo de espiritualidade. Não é um tempo folclórico, nem muito menos um tempo que caiu no ostracismo. É um tempo penitencial, é um tempo meditativo, é um tempo de voltar, de se inclinar para Deus. Essa inclinação que vai fazer-nos chegar aos céus. Esse grande retiro da igreja, ele na liturgia é preparado com a exclusão do aleluia. A partir de hoje nós não cantamos mais aleluia e reservamos essa exclamação pascal para a noite santa da Vigília Pascal. Lá nós cantaremos exultantes o aleluia, porque verdadeiramente ele ressuscitou.
Nesse tempo da quaresma, a igreja também não canta ao glória. A igreja está penitente, pedindo a Deus perdão. A igreja está pedindo ao Senhor, o bom Deus, a conversão. Nesse tempo da quaresma, não se orna os altares com flores. Nesse tempo da quaresma, não pode ter nenhum outro instrumento musical, a não ser um que sustente o canto. Esse tempo quaresmal é um tempo de sobriedade. Por quê? Porque a igreja está penitente. Só que a penitência quaresmal começa com um gesto antiquíssimo, de tempos imemoriáveis do povo de Deus. Uma tradição que não surge nem com os cristãos, mas uma tradição que remonta ao antigo Israel, de rasgar as vestes e se sujar de cinzas, mostrando ali a nossa condição dependente de Deus, porque somos pó e ao pó haveremos de voltar. Desde o antigo Israel, quando o homem pecava, o homem rasgava suas vestes e se sujava todo de cinza e ficava pedindo a Deus perdão. Rasgar as vestes, essa lei foi elevada à plenitude. Nós não rasgamos mais as vestes. Nós rasgamos os corações, pedindo a Deus que nos converta, pedindo a Deus que nos dê força para podermos escolhê-lo todos os dias das nossas vidas. Rasgar o coração diante de Deus são as penitências que nós fazemos, a abstinência que nós fazemos, as renúncias que nós fazemos no tempo da quaresma, para podermos de verdade crescer na amizade com Deus. Sempre fez parte da tradição de fé do povo de Deus esse voltar o coração totalmente para Deus, esse buscar se aproximar de Deus. É bem verdade, nós sabemos que no momento atual da história, alguns cristãos que querem viver bem a quaresma não têm conhecimento de porquê o tempo santo quaresmal. Ontem eu fui interpelado por uma pessoa da minha região, da minha terra, que dizia assim: padre, eu nem pulei o carnaval, eu não pequei no carnaval, eu preciso ir na quarta-feira de cinzas na igreja? E eu dizia: minha filha, e desde quando a quaresma é para a quarta-feira de cinzas? A quaresma é para pedir perdão simplesmente pelo carnaval? Não. É pedir perdão a Deus pelos pecados que nós cometemos, não 4 dias, mas ao longo de uma vida toda, porque somos pecadores, porque pecamos, porque temos defeitos, porque temos o coração quebradiço, porque somos criaturas imperfeitas, que buscam tender todos os dias à perfeição. A quaresma não é para quem pulou o carnaval. A quaresma é para os cristãos que estão lutando pela perfeição, que ainda não são santos, porque têm alguns pecados ainda que não conseguiram se libertar, porque algumas tendências ainda estão de verdade ali arraigadas no coração, que Deus não tem espaço. A quaresma é para que o cristão volte o seu coração para Deus e deixe de ter um coração transviado. É para que o cristão acerte mais e deixe de ter um coração errante. É para que o cristão tome consciência de eternidade que está passando nesse mundo. E porque os cristãos devem tomar consciência da condição de vida espiritual
e da penitência em Deus. A igreja que é mãe, porque a Igreja Católica é nossa mãe, porque foi no seio da igreja, no útero da Igreja Católica, que nós fomos gerados para Deus. E só somos filhos de Deus porque a igreja nos fez. Se a igreja não tivesse nos batizado, filhos de Deus nós não seríamos. É porque a Igreja Católica nos batizou, porque fomos batizados na igreja, porque ela como mãe nos fez filhos. Esse batistério aqui na nossa lateral é o útero da igreja. Tem por objetivo aqui gerar os filhos de Deus. E a igreja, por ser mãe, por nos gerar para Deus, por nos gerar para a eternidade, porque só ela pode fazer isso, mais ninguém, através dos seus ministros sagrados. A igreja nos educa. E nesse tempo da quaresma, a igreja nos educa assim, nos convidando ao jejum. Jejuar não é dentro da igreja um adendo, uma coisa periférica, não. Todos os cristãos com mais de 14 anos, com menos de 60 anos, são obrigados a fazer o jejum. Alguns orientam com 18 anos, mas desde os 14 anos já dá para fazer. Um jejum orientado ali, explicado pelo papai, pela mamãe. Quem tem 60 anos completos está dispensado do jejum. Quem tem menos não está dispensado. Quem tem mais de 18 anos é obrigado. Quem tem dos 14 aos 18 anos pode fazer, orientado. O jejum não é folclore, mas é uma grande oração na carne, como dizia Santo Agostinho. O jejum é a oração da minha carne, que espera por Deus, que espera em Deus. Jejuar, minha gente, é algo tão importante na nossa fé, que o grande exemplo de homem que jejuou é o próprio Senhor, que fez jejum e nos deu o exemplo. Se jejum não fosse importante, nosso Senhor não teria jejuado. Só que eu sei, o meu senso de pastor me diz que muitos de vocês não levam a sério o jejum. E eu quero exortar vocês a fazerem o jejum santamente, para o bem das vossas almas, para criar essa dependência de Deus, para lutar contra os vícios, contra a soberba de querer caminhar sozinho sem Deus. Eu exorto vocês a jejuarem. Não mata ninguém. Quem também toma algum remédio, que não pode ficar com o estômago vazio, também está dispensado do jejum. E o jejum só se faz de alimento sólido. Nenhum líquido quebra jejum. Nenhum. Só alimento sólido. Jejue às sextas-feiras da quaresma. Jejue às sextas-feiras. Ofereça esse jejum a nosso Senhor pela tua conversão, pela tua salvação. Porque
quando daqui a alguns instantes a igreja abençoar as cinzas que foram confeccionadas com os ramos abençoados do domingo de Ramos do ano passado, que foram guardados, é assim que a gente faz as cinzas. Quando você contemplar aquele punhadinho de cinza ali no cinzário, vocês tomem consciência de que um dia o nosso corpo vai ser um punhado daquele de cinza. E só vai ter a graça da ressurreição da carne quando aquelas cinzas ali vão de novo se regenerar no nosso corpo glorioso, à semelhança do corpo dele. Só os que forem para o céu. É um privilégio dos santos, é um privilégio dos salvos. Eu não sei se vocês já tinham percebido isso, mas a ressurreição da carne só acontece para quem vai para o céu. Para quem não vai para o céu, não há ressurreição da carne. Os que forem condenados ao inferno não ressuscitarão na sua carne, ficarão lá queimando no mármore do inferno. Por isso, o jejum, para crescermos na amizade com nosso Senhor e criarmos essa dependência dEle. O jejum se faz, não é ficar com fome o dia todo, é cortar uma refeição. Corte uma refeição principal e ofereça em sacrifício. Depois, a igreja nos pede a abstinência de carne. A abstinência de carne vermelha, de animais que derramam sangue quente, como carne bovina, carne suína, carne de frango. Nós não podemos comer às sextas-feiras, justamente para a gente aprender a renunciar. Porque comer carne é gostoso, dá sabor. E a gente precisa renunciar aos prazeres da carne. Aqui não é, de modo algum, uma alegoria na fala. Renunciar aos prazeres da carne, a gente começa com a abstinência. Renunciando aos prazeres que o nosso corpo exige. Está obrigado ao jejum nas mesmas normas, está obrigado na abstinência nas mesmas normas do jejum, da mesma forma. Faça abstinência, não lhe custa, a igreja não está pedindo, só que você tem que fazer abstinência. Não é com outra motivação, vou economizar. Isso não serve não, viu? Como tem gente que também, eu vou aproveitar o tempo da quaresma para fazer jejum para perder peso. Isso também não adianta não, viu? Isso é desonestidade com o nosso Senhor e isso não serve. Faça o jejum. Explique aos nossos filhos, sexta-feira a gente não come carne aqui em casa por esse motivo, por esse motivo. Ninguém morre porque não vai comer carne na sexta-feira, não. Catequize, se catequize. Depois, jejum tem que ser de alimento, viu? Porque tem gente que diz assim, eu vou jejuar da televisão. Isso não é jejum, não. Isso é renúncia. Eu vou fazer o jejum da língua. Isso não é jejum, não. Isso é renúncia. Jejum é de alimento. Depois, a igreja nos convida a fazermos penitência.
O que é penitência? É sofrer alguma coisa em nome de Deus, é renunciar a alguma coisa. Eu vou renunciar uma coisa que eu gosto de fazer e vou ler a Sagrada Escritura nesse tempo da Quaresma. Eu vou rezar mais um pouco. Eu vou me abster de tomar uma coisa que eu gosto muito, sei lá, uma bebida de álcool, refrigerante. Vou almoçar sem tomar suco. Vou me abster de chocolate, não sei, de algo que eu gosto muito, em nome de Deus. Ah, padre, mas isso causa sofrimento. Renúncia é sofrimento mesmo. Se você renuncia a algo que não te faz sofrer, não é renúncia, é mentira, é falsidade. A renúncia faz sofrer, em nome de algo maior. Renunciar é uma das palavras que nos remetem à santidade nesse tempo da Quaresma. Depois, uma vida melhor de oração. Rezem melhor. Tenham mais um pouco de tempo para Deus. Rezem mais um pouquinho. Se você é legionário, é um legionário preguiçoso, que tem a obrigação de rezar o texto todos os dias e não reza, se corrija. Se você é do apostolado da oração e é irresponsável com o grupo, venha adorar nosso Senhor. Tire uma horinha na quinta-feira, coloque ali como norma, como compromisso. Essa hora eu vou na igreja adorar Jesus. Compromisso firmado. Reze em casa mais um pouco. Tem gente que nesse tempo da Quaresma acompanha algum pregador, acompanha algum padre em alguma rede social, sempre naquele mesmo horário. Acompanhe. Reze. Pegue um trecho da Sagrada Escritura ali e diga: eu vou ler esse livro todo no tempo da Quaresma, ou um salmo por dia. Quem sabe é uma oportunidade agora de você ler alguns salmos. Todo dia eu vou ler um salmozinho só. 5 minutos você resolve. Faça o propósito: eu vou comungar nesse tempo da Quaresma nas 3 oportunidades que eu tenho na igreja matriz. Quinta, sábado, domingo, vou me esforçar. Vou comungar Jesus. É tempo de oração, jejum, abstinência, penitência, oração. E por fim, a esmola. Ser caridoso, praticar a caridade. Que ninguém chegue te pedir algo e você seja incapaz de dar. Que alguém que te procure pedindo alguma coisa, possa você ajudar. Não porque o outro merece, mas porque Cristo te exorta a partilhar um pouco do que tem. Nós teremos ainda muito tempo na Quaresma para a gente viver esse grande retiro. Eu quero, com o coração de pastor, que luto todos os dias para me salvar e salvar vocês também, apesar das minhas misérias e das misérias nossas todas. Vamos levar a sério a Quaresma. Teremos a Via Sacra na nossa igreja matriz. Faça o propósito de rezar a Via Sacra. Não é preciso só rezar em comunidade, não. Pode rezar a Via Sacra também todos os dias, sozinho em casa. Ali lendo a estação, parando, pensando. Ajuda. Então, escolham um pecado para lutarem nesse tempo da Quaresma. Qual é o pecado que você vai lutar para vencer esse tempo quaresmal? Para dizer assim: Senhor, olha,
Eu não sou santo ainda não, mas eu estou tentando. E quem sabe, na hora do teu julgamento diante dele, você possa dizer para ele assim: Senhor, eu não morri santo não, mas eu lutei com todas as minhas forças para alcançar a santidade, e o Senhor mesmo é testemunha. Eu duvido que um coração sincero desse, que lutou a vida toda para ser santo, mesmo sem conseguir, mas lutou, não consiga a salvação esperada em Deus. Porque Deus é bom. Olha assim o nosso esforço para conhecê-lo, para amá-lo, para sermos a Ele obedientes e assim alcançarmos o céu. Então eu exorto vocês para que nesse tempo santo da Quaresma nós possamos fazer esse grande retiro que nos leve aos céus.